Próximo vereador a fazer uso da palavra, então, pela ordem de sorteio, o vereador Gilmar. Boa noite, presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pela 92, a Marisa, obrigado aí por estar aí junto com nós hoje aí, pelo teu esposo que se livrou do problema dele, que bom que você conseguiu acompanhar toda a trajetória dele, está aí hoje, né, feliz da vida e que a vida que segue, que a família seja sempre iluminada, e parabéns pelo teu trabalho como colega aqui da prefeitura também, pelo que tu faz como agente de saúde, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Eu quero, então, aqui me sensibilizar também com os pais e as mães desses alunos aí que passaram por esse problema aí na Romana Seca aí. A gente sabe que é uma situação complicada, que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seus filhos passem por isso aí. A gente sabe que os transportes municipais aqui do município, os veículos que são do município, eles sempre estão geralmente estão em bom estado, até porque eles só podem há 10 anos e depois tem que trocar, né? Então, às vezes até esses ônibus que são trocados, que são botados à venda por motivos de não poder mais usar, as empresas de fora vão lá e compram esses ônibus e ali depois eles vão seguir fazendo o transporte escolar. Isso também não pode acontecer, então teria que ter uma lei que o ônibus teria, até para essas empresas também teria que ser 10 anos, no mínimo 10 anos esses ônibus teriam que ter de uso aí, que então vai transportar uma criança aí que ainda mais nos lugares que nós temos no nosso município, que a gente sabe tem lugares perigosos, onde é que o cerro são bastante fortes. Graças a Deus não aconteceu nada com essas crianças aí, mas foi um susto certamente para os pais, né? E a gente espera que isso não se repita. A gente sabe que também tem empresas terceirizadas que estão trabalhando, que são bem honestas, os ônibus estão em dia, estão bem, né? Então, mas a gente sempre tem que se preocupar com essa parte. Então, no caso ali, a gente teria que diminuir um pouquinho o tempo também, não aumentar o tempo desses ônibus aí para poder ser usado. Então, é importante a gente preservar a vida dessas crianças de um modo geral. A gente sabe, já aconteceu, está acontecendo aí, volta mesmo me aparece num maluco em colégios aí fazendo o que fizeram ali em Santa Catarina, lá em São Paulo, poucos tempos atrás ali no Paraná. Então, é lamentável esse tipo de coisa. A gente tem que sempre preservar a vida das crianças e a preocupação de um pai quando um filho sai de casa é que ele volte bem de saúde, bem disposto para casa e não, né, ir na escola e ter essa preocupação deles não voltar bem, né? Então, eu fico sensibilizado com a situação que vocês passaram lá, né? E a gente espera que isso não aconteça. E é lamentável, né, ter esse motorista aí que no mínimo, ele foi irresponsável por ter seguido adiante essa sua viagem com essas crianças. Então, ele deveria ter interrompido ali naquele momento que deu o primeiro problema no ônibus e ter comunicado o próprio dono do ônibus ou a empresa que foi contratada, esse ônibus não tem condições, dá um jeito de botar um outro ônibus para essa linha, né? Então, a gente espera que esse problema se resolva e que vocês tenham a tranquilidade de botar os filhos de vocês dentro do ônibus, que vocês tenham a certeza que eles vão ir e voltar com segurança, tá? Isso é muito importante. Eu quero também seguir na linha um pouco da educação. A escola, a primeira, a EMEI ali da Marlene, ela já está apresentando problemas. Infelizmente, a fiscalização nessas obras públicas é lamentável. Não dá para entender. Diz que já está tendo problema no piso. Eu acho que eles não devem ter socado bem. Isso foi informações, eu posso até ir lá me certificar, posso estar mentindo aqui. Mas diz que já está afundando, já está soltando a cerâmica. Então, isso não pode acontecer. Um colégio que. Isso não é outras obras públicas já também tiveram esses problemas aí, não dessa administração, outras. Então, tem que ter um pouquinho mais de fiscalização nesse setor aí dessa execução dessas obras, né? Então,
imagina agora, tu tá lá com os alunos e a cerâmica começando a soltar. Então, essas empresas também têm que ser um pouquinho mais fiscalizadas. Às vezes, em cada empresa, que eu já falei outras vezes, dá medo de contratar essas empresas, mas, enfim, eles estão ali na licitação desse serviço e a gente, então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa situação aí. Outra questão também é a questão aqui da rua Alto e Baixo, aqui, deu um problema ali. A gente está resolvendo esse problema, mas esse problema poderia ter sido feito antes né? Foi pedido, inclusive meus colegas de trabalho foi pedido para falaram que o muro estava cedendo, né? Isso já não é de agora, ele já estava cedendo pelo tempo de uso, né? O muro eu até admiro que esse muro ainda não caiu, pelo tempo que ele tem e o jeito que ele foi feito, mas enfim, lá deu um problema, até teve que ser interrompida essa pavimentação aqui que falta aqui nessa rua Alto e Baixo, mas a gente vai resolver, amanhã a gente vai concretar e a gente vai resolver isso aí para que essa obra dê continuidade. Ela já deu bastante transtorno, né? A gente sabe que são obras que sempre vão dar transtorno, as pavimentações das ruas sempre vão dar transtorno, e não é diferente do que aconteceu aqui. A gente espera que, às vezes, as coisas sejam mais feito com mais de planejamento. Isso aí, a palavra é com mais planejamento que sejam executados de boa forma, né? Em relação também aos carros aí, que o vereador Paulinho falou, e o vereador Ingomar também falou dos carros, até inclusive eu nem sei onde é que estão esses 10 mob aí, eu não vejo mais muito, eles eram para ser para os postos de saúde, eu acho que em alguns postos eles estão, acho, mas eu não vejo mais, eu acho que esses mob, eu nem sei onde é que eles estão até. Mas foi comprado bastante carro, e a gente sabe que era necessário a compra, mudar, trocar de carro, porque tinha carros realmente, viatura do município, que realmente estavam em péssimo estado, a mesma coisa que o ônibus. A gente também tem que ter uma segurança como servidor público, de ter uma viatura em condições de tu ir trabalhar. E hoje veio mais 2 caminhonetas lá no Parque de Máquinas, e aqui eu quero agradecer a administração, por já é um pedido de anos na parte do setor de obras, que nós tínhamos uma sucataiada lá que é incrível. Hoje vem uma caminhoneta de qualidade, essa realmente aqui, ó, se fazia necessário, mas a gente sabe que também foi adquirido carros que de repente não precisariam ter sido adquiridos, né? Mas a gente sabe que é importante mudar os carros que tem ali, a gente sabe, você está com problema, troca. Mas já geraram um pouco, né, nas compras. Mas, enfim, a gente espera que esses carros sejam bem utilizados para atender os nossos munícipes de transpasso aqui, né? Então, é importante essas aquisições dessas viaturas aí. Então, por hoje seria isso, e demais, desejar uma boa noite a todos. E a gente agradece, então, a presença de todos vocês que aqui estavam presentes na plateia. Boa noite. Obrigado, Gilmar. Eu passo agora